Bom, o pessoal que vai provavelmente assistir depois, né, em função de alguns problemas técnicos, aí vai assistir depois a nossa entrevista, mas a professora Roberta aceitou gentilmente aqui, né, conversar um pouco com a gente sobre alfabetização científica, né, especificamente sobre astronomia, né, nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, a gente agradece aí, professora Roberta, né, palavra contigo. E atualmente, de 2024 para cá, 2023, na verdade, para cá, a gente retomou o estudo lá que a gente fez, começou a fazer antes da pandemia, e a gente retomou esse estudo aqui com as crianças de 5º ano, que agora a gente conseguiu o financiamento do edital universal e uma bolsa da Fundação Araucária para fazer especificamente esse estudo, que a gente chamou, porque não fui eu sozinha, né? Eu e na época, os meus bolsistas de iniciação científica, Protocolo Madeline. Ele é um protocolo que eu vou depois mostrar rapidamente para vocês, justamente para voltar a esse tema aqui, de concepções de céu e principalmente concepções sobre a forma da Terra. Por que eu falei sobre esse tema, né? Por que eu fiz essa linha do tempo aqui? Não só para vocês saberem que o trabalho continua, mas para vocês verem que às vezes um trabalho que a gente faz no mestrado ou na graduação, ele depois se torna uma área de pesquisa na nossa vida, né? E foi crescendo e tomando dimensões cada vez diferentes. Em determinados anos mais para a formação dos professores, em determinados anos mais pensando a concepção das crianças, em como elas compreendem esses conceitos. Isso tudo baseado em, como vocês viram no artigo, esse livro aqui, que eu não consegui achar a capa traduzida, mas esse livro é muito legal. Se vocês tiverem a oportunidade de ver ele, tem em espanhol, eu sei que tem. É da Rosalind Driver, e ela foi uma pesquisadora que ela investigou as ideias dos alunos junto com outros pesquisadores a partir das concepções piagetianas, mas ela não se limitava só, né, ao método clínico, ela não aplicava necessariamente, mas foi a partir dessa visão que ela investigou como as crianças construíam vários conceitos que a gente chama de conceitos científicos, né? Forma da Terra, fases da Lua, tem conceitos biológicos, tem conceitos de todas as áreas, não só da astronomia, né, nesse material dela, e tem desenhos também que foram feitos pelas crianças, então é bem interessante. E aqui do ladinho, que eu também cito no trabalho, é um estudo de 1978. Roberto, desculpa te interromper, né? Só para dizer que a gente tem já um público aqui, já tem 2 alunos da física aqui nos assistindo. Ai, bem-vindos! Que bom, que bom! O Adavilson e o Alisson. Tá. Muito bem, meninos, madruguei. Ótimo. E só para dizer que para os guris, né, se eles tiverem perguntas, eles podem botar no chat aqui, ou depois no final perguntar também direto para ti, né? Mas se eles colocarem se quiserem levantar aqui, a mão também. Beleza. Fica à vontade. Desculpa te interromper, pode seguir, Roberto. Capaz? Não, fica tranquilo. Esse desenho aqui, ele é do estudo do Joseph Nussbaum, que é de 1975. Então, vocês vão dizer, nossa, mas você está usando uma referência muito antiga. Exatamente, é uma referência que ainda não conseguimos atualizar. É um estudo que ele fez justamente como as crianças desenvolvem ou constroem a concepção da noção da Terra redonda. E isso foi o que motivou fazer esse trabalho que vocês leram. Um dos principais artigos que eu já li, né? Ele tem na forma de artigo, na forma de capítulo de livro, esse mesmo estudo. E ele foi muito importante para perceber. Ele usou o método clínico também, ele usou o Piaget, a teoria piagetiana, para pautar. Ele criou níveis, depois subníveis, de como as crianças vão construindo. Mas porque esse é um conceito... Ai, desculpa. Esse é um conceito que a gente pensa que é fácil de ser ensinado, porque desde que a criança nasce, ela tem contato com a imagem da Terra como uma bolinha, seja por fotografia, seja no livro didático, desculpa, vou tomar uma água, seja no material didático que for. Mas a gente viu com esse artigo, apesar do N ser pequeno, como vocês viram, né, tinha menos de 30 crianças, mas o N que o Nussbaum trabalhou já era maior. As crianças elas não copiam a realidade,
a partir daquilo que elas veem, elas precisam construir. E para isso, claro que a interação social e midiática, enfim, cultural que ela vai ter com esses objetos é importante, mas não é o que vai determinar que ela vai construir essa noção. Porque não é uma cópia, né? O conhecimento não é uma cópia da realidade. Então, se fosse, seria fácil, seria bem fácil para a gente aprender tudo, mas não é. E esses são os níveis, enfim, em outro momento a gente pode explorar, mas foi o que motivou a gente a pensar. Então, será que com relação ao céu, as crianças também constroem, também têm níveis? E a gente viu que sim, como vocês viram no artigo, né? A gente fez 3 grandes classificações. Eu trouxe os desenhos maiores aqui, né, que vocês veem no próprio artigo. Então, uma das nossas hipóteses era justamente que as crianças talvez fossem trazer essa ideia do céu misturada com as suas concepções culturais e religiosas da própria família, né? Em que era um lugar onde habitariam seres, anjos, enfim. E a gente encontrou, de fato, essa classificação, né? Vocês podem ver, a gente descreveu os níveis ali, então sim, muitas crianças foram descrevendo esse céu, mas como a gente utilizou o método da entrevista, conforme a gente fazia perguntas para a criança, a gente percebia ela se adaptando àquela pergunta. Ou ela tinha uma concepção já bastante sólida, construída daquela ideia, e então ela não mudava, ou como aconteceu num caso que a gente colocou como exemplo, né, que a criança na hora mudou um pouco aquela concepção, ela fala até assim, eu acredito, acho que eu pensava isso, mas agora eu penso diferente, porque ela pensou naquele momento da entrevista, ela reelaborou aquela ideia, e talvez fez mais sentido para ela naquele momento mudar. Então aqui, nessa representação em que tem a nuvem, tem o símbolo que a criança representaria, se eu não me engano, esse é um que o menininho disse que era Jesus, mas ele esqueceu de fazer a barba, ele esqueceu de desenhar, né, a barbinha. Tem sol, tem pandorga, pipa, papagaio, enfim, como vocês chamam, né, cada lugar chama de um jeito esse instrumento de brinquedo aqui das crianças. O céu é esse lugar, fica tudo isso. Mas não diferencia do espaço ainda. Então, para essa criança, tudo ainda é muito concreto. Se eu vou falar que aquele sol lá gira ao redor da Terra, começa a criar uma certa confusão, porque aquele sol faz parte do céu que está grudado na Terra. Talvez não seja um outro objeto separado da Terra. Então, essa é uma situação interessante do professor poder saber, poder investigar antes de já trazer o conceito para a criança. Por que eu digo que isso é possível de ser feito? Porque isso eu fiz com as crianças quando eu estava trabalhando na época, acho que era a 3ª série. E antes de trabalhar o conceito, eu pedi para eles fazerem esse desenho. Então eu só entreguei a folhinha, não sei se dá para ver, mas ela é uma folhinha azul. E aí eu pedi para eles, o que tem no céu? Desenha para mim o que tem no céu. Claro que eles vão começar a perguntar coisas, mas você não responde, você deixa eles desenhar do que eles quiserem, do que vier da cabeça deles, quanto mais vier da cabeça deles, melhor. Porque aí você pode levar para casa e dar uma olhada, e a partir desse desenho você consegue mais ou menos saber, essa criança aqui já desenhou estrela, essa aqui não, essa aqui desenhou dia, essa aqui desenhou a noite, como é o caso do próximo desenho, eles desenharam, no céu acontece o dia, acontece a noite, tem os passarinhos, tem as estrelas, tem as nuvens. E eu entendo que talvez em sala o professor não vai conseguir fazer o que eu fiz depois como pesquisa, né, de entrevistar a criança, uma por uma, enfim. Mas já dá para ter uma noção de onde elas estão, mais ou menos nesse conhecimento, né. E aí aqui tem essa categoria que o céu é mais como uma abóboda, ele está ao redor da Terra, né, como que na superfície, participa da superfície da Terra, ele protege a Terra. Algumas crianças até falaram que não tinha uma distância tão grande assim do Sol, da Terra, que ele não era nem tão maior que a Terra. E isso, às vezes, claro, perceptivelmente, né? O Sol e a Lua quase têm o mesmo tamanho para nós aqui da Terra. Então, tudo isso não é intuitivo. Depois a criança vai ouvir lá que o Sol é não sei quantas vezes maior que a Lua, não sei quantas vezes maior que a própria Terra, mas não é só por ouvir isso que ela vai construir essa noção, né? Depois tem vários tipos de exercícios que dá para fazer com as crianças, para trabalhar essa noção e tal. As crianças colocavam tudo no mesmo desenho. Até que surgiu um menino que foi que desenhou isso aqui.
Foi o único desenho desse grupo de desenhos, como a gente colocou lá no artigo, e ele era meu aluno. Ele era um aluno bem quietinho, assim, é engraçado que relendo esse artigo, dos extratos que a gente colocou, eu lembrava quem era o aluno, eu lembrava quem era a aluna, assim, né? Já devem estar enormes, grandes já, né? Na faculdade, espero eu. Mas esse menino, ele desenhou a Lua, e ele desenhou a Lua com crateras, coisa que praticamente ninguém desenhou, e desenhou um monte de estrela. E quando eu perguntei para ele onde ficava, ele fez a diferença de que Lua e estrelas ficam no espaço e não no céu. Que o céu seria como se fosse, não nessas palavras, mas a atmosfera. A gente enxerga através dela a lua, as estrelas, mas isso não está no céu, isso está no espaço. Então a nuvem poderia estar no céu, não, né? Claro, Vinícius, você não precisa erguer a mão, não, pode ir falando. Aproveitando, né, porque com a altura do trabalho é outra coisa. Né? Então a gente pode perguntar coisas do tipo assim, ó, sempre que eu ganhei o artigo, eu fico curioso de saber tu fez com 25 alunos, né? Tu fez tudo. Esse que desenhou, ele é da mesma faixa de idade, exatamente, ou ele está mais à frente? Né? Não, ele era mais novo, inclusive, Vinícius. Se eu não me engano, ele tinha 9 anos. Porque tem alunos ali que responderam que já tinham 12, porque era uma turma de terceiro ano, mas tinha alunos que já tinham repetido mais de uma vez. Ele estava bem, estava na idade. Então, também isso chamou a nossa atenção, sabe? Porque não sei, a gente não investigou a fundo ele, para poder te dizer por que ele, justamente só ele, tinha essa concepção. Será que ele ouviu em alguma história? Será que ele viu algum documentário? Alguém falou para ele? Não sei te dizer. Mas ele não era dos mais velhos, isso é interessante, é uma boa pergunta. Ele era justamente da criança com 9 anos. E é um daqueles do artigo ali que tem a noção de distância e extensão bem desenvolvida, no caso. Sim, sim. Então tem uma correlação aí, né? Pois é. Eu achei bem, bem interessante. Até porque o que mais chamou a atenção foi isso. Ele não desenhou nenhum elemento que as outras crianças desenharam. Exceto a lua, mas totalmente diferente do que as outras crianças desenharam, né? Então, realmente foi assim, como se diria, né, um pontinho fora da curva. Nas entrevistas, a gente achou mais 2 que tinham essa noção espacial um pouco melhor desenvolvida. No desenho deles, não dava para perceber isso. Tanto que a gente começou a perguntar, e aí eles começaram a falar, e a partir do que eles falaram, inclusive, esse aluno é um aluno de escola pública. Um dos outros que foi colocado, que foi classificado, que tinha essa concepção um pouco mais desenvolvida, ele era um aluno classe média. Eu estudava numa escola particular, os pais eram ali da universidade, então ele tinha, tanto que ele falou em algum momento na entrevista sobre o Discovery Channel, que ele assistia e que ele tinha visto que a Lua ficava a milhões de quilômetros da Terra. Isso era uma informação que ele tirava desse contexto que ele tinha, que não é aparentemente o caso desse menino aqui, porque ele não cita isso, ele não falava isso, né? Era uma escola de periferia mesmo em Rio Grande. E tanto que muitas crianças associaram o céu com a poluição das fábricas, porque eles ficavam lá na Barra. Então tinha eu não sei como está hoje, né? Mas naquela época tinha uma época que tinha uma fumaça branca. E aí as nuvens para eles eram feitas daquela fumaça da fábrica, porque era da onde eles viam a coisa concreta, sabe? Então, assim, é muito interessante. Eu sou suspeita para falar, mas eu gosto muito de fazer as entrevistas e do método justo por isso. Porque, às vezes, se eu padronizasse essa turma e falasse assim, não, esses aqui não sabem, porque eles não têm acesso a conteúdos mais sofisticados de, sei lá, né, acessos culturais a canais, naquela época, hoje em dia seria outra coisa, né, Vinícius? Hoje em dia já seria, não sei, o celular, que canais do YouTube, o que eles consomem. Naquela época era o Discovery, ou qualquer canal, né, de documentário. Então isso é muito interessante, porque realmente, no caso dele, não. É uma pena que não dá para voltar no tempo e refazer, hoje, com o olhar de hoje, né, refazer algumas perguntas e tentar descobrir, mas foi muito interessante, porque realmente esse aluno foi o único
desse grupo que a gente teve, né, de desenhos, e depois acabei não replicando mais essa pesquisa em si, essa pesquisa com o céu, né. Depois acabei passando para outros conteúdos, e aí não... Mas até depois de ler o artigo, eu até fiquei pensando assim, se eu fizesse de novo hoje, passado já mais de 10 anos, pensando que a geração é completamente outra, eles têm acesso a coisas que essas crianças não tinham. Então hoje as crianças do terceiro, quarto ano que forem fazer, elas já vão ter celular, elas já consomem canais no YouTube, TikTok, enfim... A sala de aula já é diferente, o currículo, inclusive, né, é outro, porque desde os anos iniciais, desde o primeiro ano, ela já tem contato com conteúdos de astronomia. O que será que seria diferente, né? Fica aí para a gente pensar, quem sabe, né? Pois é, até, se eu puder, posso te interromper para perguntar? Claro! Porque eu acho que tu até comentou que tu fez outras pesquisas com professores, né? E eu estava comentando isso em aula até, porque a gente discutiu isso na última aula se nessas novas pesquisas tudo com professores, né? Se tu tens algum resultado sobre o quanto eles trabalham astronomia e posição, essa coisa do gnomon, da posição relativa do Sol, né, nos anos iniciais, assim, porque, claro, está previsto na BNCC, mas na matemática acontece muitas vezes dos próprios professores. São muitas habilidades, né? Às vezes não dá tempo de fazer tudo, e às vezes os professores vão dar preferência para aquilo que eles gostam mais, sabe? Mas isso é meio natural, né? Mas se tu tens algum resultado, assim, pesquisa ou alguma impressão tua sobre se os professores estão trabalhando astronomia, né? Nos anos iniciais, no ensino fundamental. Excelente pergunta, porque a pesquisa de 2018 foi justamente com relação a esses professores. Claro, 2018 a BNCC estava recém começando a ser implementada, né? Mas tem uma peculiaridade no Paraná, e especialmente em Palotina, que no currículo do Paraná, do estado do Paraná, os conteúdos de astronomia já estavam presentes nos anos iniciais, há muitos anos. Desde o lançamento da BNCC, que surgiu eu me esqueci a sigla, mas tem uma diretriz do estado do Paraná, já existia conteúdos de astronomia nos anos iniciais. Aí quando eu fiz a tese, que foi justamente com professores do Paraná em 2016, que eu descobri isso. Eu falei, porque até então era bem assim, não era obrigatório, era o professor que gostava de trabalhar com astronomia que levava para os anos iniciais, mas não era nada curricularmente obrigatório. No Paraná, o contrário, era obrigatório. E quando eu olhei o currículo dos municípios, principalmente de Palotina, tem uma rede, né, de municípios que criam um currículo ali do oeste do Paraná. Nesse currículo tinha conteúdos de astronomia desde o primeiro ano dos anos iniciais. Ok, achei isso bastante interessante. E aí, quando eu fiz o grupo com as professoras para trabalhar com elas astronomia, eu descobri o que a gente já sabe na área, mas descobri empiricamente que elas trabalhavam os conceitos que elas gostavam ou que elas tinham mais familiaridade, mesmo estando no currículo, porque elas não tinham formação. A maioria era da pedagogia desse grupo e elas não tinham formação. Então, se você fosse trabalhar, por exemplo, o movimento do Sol, o movimento aparente do Sol, eu lembro que foi uma aula, porque era um curso que foi, se eu não me engano, 15 semanas que a gente fez com elas, uma vez por semana, à noite. Quando eu falei em movimento aparente do Sol, foi assim um choque para elas. Como assim aparente, professora? Como é que você quer que eu fale para o meu aluno movimento aparente do Sol? O que ele vai entender? Foi muito interessante. E eu fui mostrando para elas, mas na janela da sua sala, quando é inverno, pega sol no sofá? Pega. No verão? Não. O que será que acontece? Aí a gente fez toda uma maquetezinha com o sol ali e aí foi clareando. Então, nesse momento, com esse grupo, eu descobri isso. Tipo, tinha nos anos iniciais, mas não tinha formação. Mas ainda não era, né, oficial, como no caso agora. Em 2018, quando a gente voltou para fazer com o grupo de iniciação científica essas entrevistas com os professores de ciências do município, era um grupo diferente, já tinha mudado, porque aí no município, ao longo desse tempo, ao invés da professora pedagoga ministrar ciências, eles criaram o cargo de professor de ciências
e tem concursos específicos para professor que vai dar ciências do 1º ao 5º ano. E não necessariamente vai ser um pedagogo ou uma pedagoga, pode ser um biólogo. Em geral, é alguém ou formado em ciências ou em biologia, que também não tem esses conteúdos na sua formação inicial. Essa tecla eu bato desde que eu entrei no mestrado. O biólogo pode dar ciências, mas ele não sabe astronomia, porque não tem na sua formação. Aí eu voltei para essa questão e a gente foi entrevistar professor por professor, utilizando bolinhas de isopor, que era a Terra, o Sol, a Lua, e a gente perguntava assim, prof, como você explicaria para o seu aluno como acontecem as estações do ano, usando essas bolinhas? E a gente tem esses resultados de pesquisa em algum artigo, que agora eu não vou lembrar o nome, e muitos professores não conseguiam explicar. Porque como que eles faziam, Vinícius? Tinha o livro didático, eles usavam o que estava lá no livro didático, então eles não explicavam necessariamente como acontece. Falavam, a clássica história, não sei se vocês já ouviram falar do Joãozinho da Maré, do Rodolfo Caniato, que lá na década de 70, ele era um físico, e ele é quem inaugurou, digamos assim, a área da educação em astronomia. Ele criou uma historinha do Joãozinho da Maré, que é um aluno que mora na favela da Maré, lá no Rio de Janeiro, e a professora está explicando as estações do ano. E ela fala para ele, quando é verão, o Sol está mais perto da Terra, quando é inverno, o Sol está mais longe. Quais são as 4 estações do ano? É verão, inverno. E isso era ensinar estações do ano. Então, infelizmente, ainda até 2019, que foi quando eu tive, né, esses dados mais concretos mesmo, acontecia isso. Teve um caso emblemático de um professor que era da matemática e trabalhava ciências, mas nunca tinha feito curso, né, para trabalhar esse conteúdo. E quando foi explicar com as bolinhas, começou assim a mexer e falava assim, não, mas essa Terra está muito grande. Eu acho que essa bolinha aqui do Sol está muito pequena. Daí eu falei, então, professor, vamos imaginar que são de bolinhas de tamanho ideal. Como é que você faria? Aí ele falou assim, não sei. Quer saber? Eu vou falar a verdade, eu não sei. E assim, a gente ficou muito surpreso, porque para um professor também não é fácil você dizer que você não sabe para outro professor. Você está num momento de... Você se sente mesmo que não esteja sendo avaliado, né? Você se sente. E aí a gente sentiu esse peso que tem a formação inicial, que não está conseguindo dar conta. Claro, era um professor de matemática em, digamos, desvio da sua função original, mas ele pôde fazer aquele concurso e assumir aquela vaga de alguma maneira. Então, há toda uma questão política que está faltando, a gente sabe disso, né, quando trabalha na formação de professores, de se preocupar com essa formação inicial, com essa formação contínua do professor e da professora, né? Mas a gente realmente encontrou isso. Então, ainda há evidências de que os professores não têm conceito suficiente de astronomia para trabalhar em sala de aula. Parece fácil falar das estações do ano, das fases da Lua, mas quando a gente pega uma bolinha de isopor e tenta demonstrar, né, fazer de forma mais prática, a gente vê o quanto é complexo entender aquele conteúdo. E para você chegar, mesmo sendo um adulto, entender esse conteúdo, você tem que ter passado por outras fases, digamos assim, de compreensão, né, desse conceito. E não necessariamente os professores sabem. Hoje, claro, a gente tem muito material didático muito bom, produzido por muitas universidades, então acho que isso está facilitando o acesso dos professores a esses conceitos. Até porque, como tu mesmo disse, são muitas habilidades, muitos conteúdos, muitos conceitos que ele precisa dar conta. Ele não precisa saber só esse tema, né? Ele precisa saber todo o conjunto que está lá na grade curricular, que talvez a gente deveria começar a pensar por que ela está tão inchada, né? Será que ela tinha que estar tão inchada de conteúdo assim, né? Mas aí já é uma outra conversa, né? Só vou complementar também, né, Roberto? E aí tem uma volta também, porque assim, tem a questão de tu entender bem o conteúdo específico e depois de tu explicar. E aí tem o conteúdo específico, o conteúdo pedagógico específico, que é tu fazer a volta, porque a pessoa pode saber muito de astronomia e explicar a astronomia, né, na universidade, que do ponto de vista do conhecimento específico pode ser difícil, né, tem que saber mesmo,
mas do ponto de vista pedagógico é um pouquinho mais suave, vamos dizer assim, do que tu ter que explicar isso para uma criança, né? E aí a importância de trabalho como o teu, por exemplo, que mostra o que a criança pensa, assim. Eu queria já te fazer uma outra pergunta também, assim, que eu, lendo o artigo, sempre fico meio na dúvida, assim, se eu estou entendendo bem, assim. Mas, por exemplo, tu tem 3 categorias ali, uma mais ligada à religião, outra mais ligada ao céu como abóbada, né, e outra mais ligada à diferenciação do espaço sideral. E tu nivela essas categorias, assim, claro que eu acho que a diferenciação, acho que ela é um estágio superior, né? Mas essa do entendimento do céu como religião, né? Que aí é que eu digo assim, que é difícil para o professor, até para o professor universitário, assimilar isso, assim, não, mas peraí, eu posso falar do céu como céu religioso para o aluno sem, sei lá, posso esquecer um pouquinho da minha ciência e vir para o céu religião? Eu posso fazer isso? Quer dizer, pedagogicamente, pelo que está no teu artigo mostra, né, dá para fazer isso tentando levar o aluno pro conceito científico. Mas tu vê um nivelamento, assim, principalmente, sim, céu religioso, céu como abóbada, tu acha que eles estão no mesmo nível, vamos dizer assim, ou tem graus, né, colocaria em graus de entendimento, não sei se... É uma boa pergunta, Vinícius. A gente, quando fez essa categorização naquele momento, a gente realmente pensou em níveis do mais simples ao mais complexo. A gente não chegou a nenhum tão complexo, mas ao que estava indo do mais simples ao mais complexo. Não no sentido de que aquela crença da criança, ou que era uma crença da sua família, enfim, cultural, fosse uma concepção equivocada e simplista. Mas no fato de que, para ela explicar o céu, ela usava somente essa referência. Ela não usava nenhuma outra referência. Então, ela ainda não tinha construído ou tido contato, ou assimilado mesmo, né, outras noções mais escolares e científicas do céu. Então, a gente sim tem essa classificação, né? Não que assim, começa aqui e termina aqui, como a gente viu esse menino que está na tela, ele não estava como a maioria dos seus colegas ainda nessa representação mais simples sobre o céu, ele já estava quase aqui, numa representação que já tinha elementos espaciais ali, né, para explicar a distância, enfim, de separar céu de espaço, né? Mas a gente pensou nesse momento é claro, como eu disse, o nosso N era pequeno ainda, para a gente poder criar níveis mesmo mais robustos, teríamos que replicar e tentar fazer com um N muito maior, né? Para a gente poder depois chegar na exaustão e falar, não, esse grupo aqui, que são as crianças que representam só o céu a partir das suas concepções religiosas ou da sua família, realmente fica um bom par de tempo assim, porque tem essa idade, até essa idade aqui a gente conseguiu identificar. Isso nesse estudo especificamente a gente não fez. Mas é um tema, e é engraçado que agora teria um outro elemento nos dias atuais, que é o terraplanismo, que não existia assim, né? Existia, mas não era popular, e que talvez hoje fosse ser talvez maior o número de crianças ou pessoas que pensassem nisso do que a da concepção religiosa. Porque nas entrevistas isso foi muito interessante. A gente conseguiu perceber que as crianças não estavam dizendo que o céu era o paraíso, mas que no céu ficava o paraíso, que é o que elas provavelmente escutavam. E quando a gente começava a perguntar, até tem uma fala que não foi para o artigo, mas que é quando eu olho para a nuvem, que a criança fala que os anjos moram na nuvem. E daí eu pergunto, até tem um trecho ali, eu pergunto, mas nessa nuvem aqui que você está vendo? E aí ela fala, não, porque ela sabe que ela não está vendo, mas ela precisa explicar. Então, não, existem 1000 céus, 100 céus, algo assim. E aí essa criança vai elaborando para si mesma essa crença que talvez ela nunca tinha pensado. Ah, mas o céu que a professora está falando não é o mesmo que a minha mãe, ou o pastor, ou o padre falou. É diferente. Eu não consigo ver, mas ele existe, né? Na sua crença, ele existe.
mas esse aqui também, só que esse daqui eu consigo ver. Então ele começa a criar essa, né, uma espécie de mistura, ali, um amálgama, que ele começa a interpretar aquilo. Então acho que eu achei bem boa essa tua pergunta, viu, Vinícius? Porque realmente, e é muito difícil criar níveis, justamente para a gente não, para tentar não cair nisso, assim, de não, esse aqui é o mais menos sabe e esse é o que mais sabe. Não é nesse sentido, é na forma como eles explicam. Porque acho que a diferença da cultura pode fazer com que eles nem passem, de repente, pelo seu, sei lá, religioso. Ou uma outra coisa também que o João acho que falava com a gente, até destacava isso, que, por exemplo, a gente usa céu. No inglês tem o heaven e tem o... Isso! Que talvez ajude eles a diferenciar mais desde criança. E aí eles podem talvez entender o céu como abóbada, mas isso não é necessariamente uma evolução do céu religioso. Isso, então, exatamente isso. Interessante. Só para dar um exemplo de como as crianças criam esses amálgamas, eu vou mostrar a próxima figura que não tem a ver com esse estudo, mas que foi feita na sequência, que é a pergunta para a criança era assim, era um grupo de crianças, né? O que é astronomia? Essa era a pergunta. E aí essa criança de na época, quarta série, desenhou a Terra no centro. Aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem o nomezinho dos planetas. Então a Terra está no centro da sua folha. Depois tem os planetas ao redor, né? Então tem Marte, tem Plutão. Na época ela ainda desenhou Plutão como um planeta, né? E olha que interessante. Aqui está o Sol e aqui está a Lua. O que a gente pode inferir desse desenho aqui, dessa criança? Em primeiro lugar, ainda a Terra é o centro para ela. Ainda tem essa ideia geocêntrica de que a Terra seja por uma questão de importância de que é onde ela vive, de que é o planeta, ou seja porque ela realmente acha que a Terra é o centro do universo. O Sol e a Lua têm o mesmo tamanho aparente ali para ela. E estão em locais opostos da folha, porque eles se trocam e vem o dia e a noite. Então, não deixa de estar, entre aspas, certo que eles se movimentam e não a Terra, mas, né, ela faz essa assimilação. É bem próximo aqui nesse desenho. Do Ptolomeu, talvez. Né? Isso! Exatamente! Ela está lá nos primeiros modelos do Ptolomeu. E isso é bem interessante, porque tem um estudo que o Piaget fez com o Rolando Garcia, que era um epistemólogo e físico da Argentina, trabalharam juntos muito tempo. E tem um livro chamado Psicogênese e História da Ciência, e eles vão demonstrando exatamente isso que tu falou, como a humanidade, para desenvolver a teoria do heliocentrismo, foi passando desse egocentrismo da Terra no centro, como o geocentrismo, até chegar no heliocentrismo, e hoje ao nadacentrismo, né? Porque a gente já não diz mais nem que o Sol é o centro do universo, não tem centro. Então isso é bem interessante. As crianças também refazem, de certa maneira, elas reconstroem o universo a partir desses elementos, né? Então isso é bem, bem legal. E esse desenho eu gosto porque ele tem tudo que a criança aprendeu até aquele dia sobre astronomia. Tem dia e noite, tem o tamanho dos astros, tem a Terra, tem o nome de todos os planetas, não estão na ordem, mas existem. Então tudo que ela sabia, ela foi colocando ali. E ela escreveu aqui na parte de baixo da folha, ela escreveu assim, astronomia né, o estudo dos planetas e a volta que o Sol e a Lua fazem. Então, a volta que o Sol e a Lua fazem ao redor da Terra, aí tem o dia e a noite, tem as fases da Lua. Pois é, nesse sentido, não sei se tu concorda, Olga, mas eu acho que as habilidades da BNCC, assim, elas estão bem adequadas, né? Não sei se elas se basearam bastante nos estudos né, porque é um movimento aparente, né? Uhum. Eu imagino se um físico puro, que não está muito ligado, vai olhar e vai dizer, bah, meu Deus do céu, tá tudo errado, sei lá. Mas se tu for ver cognitivamente, assim, né, tipo, elas estão bem adequadas. Não sei o que tu pensa sobre isso, eu só estranho um pouco aquelas do solo lá, que eu acho que elas são mais químicas, de Terra e Universo, dos anos iniciais. Eu concordo, parece que elas estão deslocadas. Parece que elas estão fora ali do que...
Terra e Universo, né? Mas de resto, assim, acho que está bem adequado, né? Então, são ideias bem básicas, bem simples, mas exatamente. Que exigem uma precisão, assim, conceitual, né? Do professor para levar daí para o conceito. Sim, eu concordo. Eu acho que em termos de organização, de habilidade, eu tenho lá uma ou outra que eu mudaria de lugar certos conceitos, assim. Mas isso é complexo, porque depende do nível que o professor vai dar para aquele trabalho, por um lado. Então, se você jogar dia e noite, eu não me lembro agora se está no segundo ano, mas como que você vai falar de dia e noite se você não falou nunca do movimento da Terra? Então, às vezes, eu organizaria um pouquinho diferente, mas depende do nível que o professor vai. Já conversei com outras pessoas, né, que falaram, não, mas daí o professor só faz assim, assim, assim. Ok, só que a gente tem que lembrar que os conteúdos de astronomia agora estão concentrados nos anos iniciais e, infelizmente, eles não se repetem depois. Porque o ideal seria, vou falar aqui no nível que a criança não vou, né, fazer todo um cálculo astronômico para mostrar para ela o movimento do Sol. Vou explicar, vou fazer aquela atividade prática, vou trabalhar com ela no nível cognitivo dela, mas no 7º ano ela vai retomar esse conceito e aí ela vai aprofundar no 3º ano do ensino médio novamente. Infelizmente, né, Vinícius, os conceitos em todas as áreas, eles não têm essa sequência. Então, se ele não for bem trabalhado ali, a gente e é essa nossa suspeita, a nossa grande hipótese do trabalho que a gente está começando a desenvolver, é justamente esse, as crianças que estão terminando o Fundamental 1, 5º ano, será que elas sabem a astronomia que elas tinham que saber a partir da BNCC, a partir do currículo? Será que elas terminam lá o 5º ano? A gente vai investigar essa criança do 5º ano já quase no fim do ano. Será que essa criança consegue explicar como é que acontecem as estações do ano, as fases da Lua, os eclipses, o próprio dia e a noite? Muitas, estou falando de dados do ano passado, que a gente ainda não publicou, não consegue. Então, ela está indo para o 6º ano, para o ensino fundamental 2, sem saber, e corre o risco de chegar no médio sem saber, ir para a faculdade sem saber. E no ensino médio também é pouco abordado, né? Tá, tem gravidade, mas não tem alguma coisa mais específica de astronomia. Eu acho até que não lembro assim da BNCC do ensino médio nesse sentido, mas acho que nem tem. Eu acho que não tem. O que tem a possibilidade de você trabalhar. Tem alguns professores que fazem e tal. Mas aí é aquilo, vai da afinidade do professor com a área, com a temática, para poder, por exemplo, em gravidade, lembrar os alunos sobre os conceitos de movimento, os conceitos com relação à Terra, a própria forma da Terra, né? Que aí já vai começar a retirar certas teorias conspiratórias da cabeça dos adolescentes, e não só isso, mas mais importante que isso, fortalecer neles o conhecimento científico e crítico para eles poderem se vacinar contra o que vai chegar até eles pelas mídias, né? Porque eu vi uma vez na minha vida um vídeo de um terraplanista e fiquei me colocando no lugar de um adolescente, porque ele falava numa linguagem muito do adolescente. O seu professor ensinou errado, porque é evidente, e aí mostrava certas evidências que se você não tem conhecimento científico mínimo, para você faz sentido. Infelizmente. Então, né, tem toda essa questão de... Eu até brinco com os meus alunos, criança dos anos iniciais não é terraplanista. Criança está construindo o conceito. Só vai ser terraplanista lá da adolescência em diante, porque aí realmente é uma opção mais de cunho ideológico mesmo, e não de conhecimento, ou de falta de conhecimento, né? Mas as crianças não são, né, gente? As crianças, elas vão construindo, né? Tu comentou agora, eu estava pensando aqui, tem um documentário, vou botar até aqui no chat, que chama Terra Convexa. Não sei se tu conhece, Roberto. Não conheço. Pode ser até daí que tu viu. Porque assim, pode ser. É 1h30, né? Tem testes até aqui em São Lourenço, tu que já estudou perto, sabe que testes com câmera, né? Tal,
Porque daí eles dizem que o problema de não ver tão longe é a qualidade da câmera e tudo mais. Vou anotar esse documentário aqui. Terra convexa. O problema é que esse documentário ele é muito bem produzido. Ele parece um documentário tipo do History, sabe? Do Discovery, né? Então, bom, alguém tem alguma formação, né? Adulto, tá? Olha isso no YouTube, né? Tá, já mais ou menos entende o contexto. A preocupação é daqui a pouco uma criança olha, um adolescente olha, e pode levar isso a sério, né? Então, isso também é um problema interessante também o professor, tá ligado? Do que existe também, assim, né, de material nesse sentido. Desculpa, Roberto, estou atrapalhando toda a apresentação. Não, mas perfeito. E também não vamos passar vamos tentar não passar de 1 hora também, né? Porque vão tomar o teu tempo. Mas por vocês, né? Eu tô tranquila, não, mas por vocês. Não, mas eu realmente acho que isso é bem importante, né, Vinícius? E a gente falar, e vai ficar gravado, outras pessoas também depois vão poder ouvir, que a gente sabe que toda essa onda de negacionismo que a gente vive hoje é um nível mundial. Acho que não tem um país no mundo que não tenha essa situação. E justamente por conta das bolhas, das redes sociais e tal, acaba a defesa da criança e do adolescente é a escola. Então, se lá na escola a gente conseguir construir, mas não é dizer que a culpa é da escola, porque não é. Porque a gente sabe que a gente tem atravessa a escola, muitas situações políticas, econômicas, sociais, que a gente não tem controle. Inclusive a própria formação de professores que a gente acabou de falar, né, que ainda tem lacunas, e sempre vai ter, né, nunca vai achar uma formação perfeita. Mas se a gente conseguir trabalhar com as crianças e com os adolescentes esse conteúdo científico e tentar, eu chamo de vacinar, porque para mim é quase como se fosse inocular mesmo, fosse uma vacina para prepará-los para esse discurso que vai vir, e como você disse, é muito bem feito, não é uma coisa assim caseira, eu vou lá e faço um vídeo de qualquer jeito, não, o negócio é produzir, tem dinheiro envolvido, tem poderes, digamos assim, envolvido por trás, para tornar isso verdadeiro, quase científico, e até eles usam termos mesmo, né, científicos, e se referem a essa, que não é nem uma pseudociência, ela é só uma teoria conspiratória mesmo, como sendo, com essas palavras que a gente, no senso comum, validou como sendo conhecimento científico, conhecimento correto, conhecimento, né? Se a pessoa não tem isso, ela acaba realmente, e acho que por isso foi importante a BNCC, claro, puxando brasa para a sardinha da astronomia, né, ter colocado desde os anos iniciais é uma possibilidade de a gente já trazer esses assuntos, e também porque, assim, se tem uma coisa que todo mundo concorda, é que astronomia todo mundo gosta. Mesmo quando a pessoa confunde com astrologia, mas todo mundo gosta de astronomia. Se você fala assim, hoje tem uma aula de astronomia, você não vai ouvir um aluno dizer, ai, não acredito, aula de astronomia. Todo mundo vai ter pergunta, seja criança, seja adulto, seja idoso. É um tema que a gente quer saber, que a gente quer aprender, que a gente já ouviu falar alguma coisa e que a gente tem dúvida. Então tem essa vantagem, né, para nós professores, que é um tema que já de partida não é como, infelizmente, matemática, desculpa, né, Vinícius, mas que os alunos já falem, oi, aula de matemática, eu tive aula de matemática hoje. Não, então já tem, né, de partida essa curiosidade, enfim. Mas falando com relação à construção da noção da Terra, quase nos últimos slides já, gente. Esse protocolo aqui, pensei que ia funcionar para aumentar, mas enfim, vai dar para ver. Esse é o estudo original do Nussbaum lá da década de 70. E a gente fez uma adaptação, não sei se vocês conhecem, talvez não, esse desenho aqui, que é da década de 90, que se chama Madeline, que ela é um desenho, uma menininha, enfim, que viaja, ela mora na França, se não me engano, enfim. Depois eu conto a história de por que esse nome, por que essa criança aqui. Essa menininha, ela vai ter um protocolo que ela vai fazer uma espécie de viagem ao redor do mundo, segurando 2 garrafinhas. Uma garrafinha sem tampa e uma garrafinha com tampa. E aqui não dá para ver muito bem, porque eu pensei que eu ia conseguir ampliar no tablet, mas não estou conseguindo. Resolveu parar de funcionar agora. Aqui, ela viaja ao redor do mundo e a gente vai perguntando para ela, como é que fica a água dentro dessas garrafas, conforme ela vai viajando? A criança que ainda não tem noção
do centro de gravidade, mesmo que a criança não vai falar assim, ah, tia Newton, o centro da gravidade, não vai falar isso. Mas a criança que ainda não tem noção nenhuma, ela vai desenhar as águas caindo tudo para fora quando a menininha está de cabeça para baixo. A criança que já tem essa noção, ela não vai desenhar assim, ela vai sempre se colocar no lugar do observador. Então a criança, a Madeline, nunca está de cabeça para baixo, porque ela está sempre na superfície da Terra. Então tem essa prova, tem outras que a gente vai fazendo, uma que a menina tem que jogar uma pedra, e se a gente fizesse um buraco no meio da Terra, para onde ia cair essa pedra? E aí muitas crianças respondem no final do 5º ano, vai cair para o espaço. Ou elas desenham um espaço e um chãozinho no universo, e daí, porque como é que não vai cair em lugar nenhum? Vai cair aqui no chão. Esse chão tá onde? Ah, tá no universo, é um chão. Então a gente está replicando esse estudo da década de 70 e está encontrando os mesmos resultados. Ainda a gente recém está começando, acho que a gente fez 9 protocolos até o momento, 10, tem um dessa semana, que inclusive é muito interessante porque o entrevistador resbalou e perguntou assim, como é que fica a água nessa aqui que está de cabeça para baixo? Porque você não podia já dizer para a criança que está de cabeça para baixo, né? Mas aí a criança fala assim, não, mas ela não está de cabeça para baixo. Porque toda vez que a gente está segurando, a gente está assim, então não vai cair. E eu falei, nossa, essa criança superou o entrevistador dessa vez. Então é muito interessante, e aí é interessante... Operatório formal já. Exatamente! E tem 8 anos, é um menino de 8 anos. Quando eu ouvi a entrevista, porque daí eles, como eu não estou no momento lá para orientar eles gravam e me mandam. Eu fui vendo a entrevista, daí quando ela falou assim, de cabeça para baixo, eu falei, não, já a criança já vai dizer que tá caindo, né? E aí ele fez assim que ia desenhar, ele falou assim, não, mas não cai não, porque não fica de cabeça para baixo. Quando eu seguro a minha, ele fez bem assim, quando eu seguro a minha garrafinha, ela fica assim. E eu falei, olha só. Então, essa criança já está muito mais fácil para ela construir a noção de terra redonda, porque agora a nossa hipótese é de que essa noção da forma da Terra é a primeira noção que precisa construir para depois entender os conceitos de astronomia. Porque se a gente pensar numa criança que não entende, que desenhou, está lá no 5º ano, e ela não entende ainda a Terra como uma bolinha solta no espaço, que tem a gravidade, que mantém a gente ali presa na Terra, como é que ela vai entender quando eu falar que a Terra, o Sol e a Lua estão lá no espaço e conforme o movimento deles acontece as fases da Lua ou o eclipse? Ela talvez ainda não tenha esse nível de abstração. Então, talvez ela não vai aprender, porque ela ainda não está no nível cognitivo daquele conteúdo. Então, isso é uma hipótese, né? Vamos ver daqui um ano e meio, como é que vai ser as respostas que a gente vai ter, né? Mas, assim, agora só uma dúvida aqui, mas isso não... Mas o movimento aparente não chega aí, né? O movimento aparente é algo anterior a isso. Ou pode ser desenvolvido junto com esses primeiros esquemas? Pode ser desenvolvido junto, até porque o movimento aparente do Sol facilita essa compreensão também da abstração da Terra. Justamente, inclusive é muito recomendável, né, a gente fazer essas atividades mais práticas com eles, do Gnomon, como você citou. Embora às vezes você não vai conseguir pegar manhã e tarde a mesma turma, se não é uma escola integral, mas você pode marcar e de tarde chamar as crianças e mostrar, olha, de manhã estava assim, como que está agora de tarde? E uma atividade que é muito legal e que dá para fazer ao longo do ano inteiro, que é o benefício de ser professor nos anos iniciais, é que a gente pode fazer planos para o ano inteiro, né? É tirar uma foto com as crianças, escolher lá uma árvore, um poste, enfim, da escola, e tirar uma foto do Sol todo santo mês, naquele ponto, todo santo mês naquele ponto, e depois montar um mural, vai dar para ver claramente aquele movimento que o Sol faz. Então, se eu não me engano é anátema o nome, eu posso estar errada com o nome, mas enfim, você consegue acompanhar, e aí as crianças no final do ano vão ter aquilo muito perceptível de uma forma muito concreta, e que elas participaram daquele processo de construção daquele conhecimento né? Uma verta ideia para a Feira de Ciências, por exemplo, né? Isso! Seria um projeto perfeito. Seria um projeto perfeito para a Feira de Ciências, porque você vai trabalhar o ano inteiro. Isso que é legal.
da astronomia, enfim, das ciências, porque você não vai estar trabalhando só aquele conteúdo específico, você vai estar trabalhando muitas outras habilidades, no caso, quase habilidades da ciência, como observação sistemática, registro e levantamento de hipóteses com as crianças. O que vai acontecer, será? Será que esse mês, agora que é equinócio, vai ter alguma diferença? Não vai? E no inverno? Então dá para fazer, né, todo esse tipo de trabalho a partir dos conteúdos de astronomia, então isso é bem bacana. Mas enfim, mais para frente espero ter novidades para contar para vocês desse estudo aqui. E já encerrando aqui os slides, só quero falar para vocês, agora meu mouse travou. Não sei se vocês já conhecem, se não conhecem, eu convido a conhecer o site da COMED, a Sociedade Brasileira de Astronomia, a Sociedade Astronômica Brasileira, ela tem uma comissão que é a Comissão de Ensino e Divulgação. E aqui, nos slides que eu mandei para ti, Vinícius, acho que se clicar em cima, ele vai para um site. Quando tu abrir o PDF, ele vai clicar, ele vai para o site da COMED. Por que eu estou falando desse site? Porque ali a gente tem vários materiais e está tentando alimentar, né, o site com vários materiais de divulgação científica e de educação em astronomia que são validados pela Sociedade Astronômica Brasileira. Então, são materiais bastante cursos. Nós vamos ter agora disciplina da pós-graduação, a gente está pensando em disciplina da graduação, materiais que são de referência mesmo, que os professores vão poder buscar, porque às vezes o professor não sabe nem aonde buscar material de qualidade. E se você jogar na internet estações do ano, vai aparecer 1 milhão de coisas. Vai aparecer coisa que sim, confere, é adequada, bem produzida, mas também vai aparecer coisa assim que a pessoa foi lá e fez um desenho, tirou da cabeça, falou, enfim, que não é tão confiável ou nem tão didático assim. Então, fica aí, né, o convite para que vocês conheçam. E a gente tem aqui na UFPR o Astropop. Sigam no Instagram, o @Astropop. Ele está um pouco paradinho esse ano, mas ano que vem vai voltar ativa. Mas ali no Instagram, a gente tem também várias produções que a gente fez ao longo de 2020, 2021, que são livros. A gente fez cards com temas de astronomia, saía 1 por semana. Então tem lá, para o professor pode imprimir, baixar, levar para a sala de aula, uma explicação simples do fenômeno, uma ideia de como trabalhar em sala de aula. E a gente tem também livros. Eu trouxe esse que é o mais recente do grupo de pesquisa, que saiu pela editora da Federal da Fronteira Sul. Nesse livro a gente tem várias pesquisas, cada capítulo é uma pesquisa sobre educação em astronomia. Então, esse é mais para quem está indo para a área da pesquisa mesmo, ele não é tanto para o professor em si, mas para o professor a gente tem esses aqui. Esses 2 são gratuitos, pode baixar em PDF. A ideia deles foi... Eu até tenho eles impressos, quando eu voltar, Vinícius, eu vou fazer uma caixinha e vou te mandar. Ano que vem, esse ano não tem como, mas ano que vem eu vou te mandar, eu te peço o endereço aí, eu te mando, que a gente tem vários, que a gente conseguiu verba para imprimir. Então, eles são uns livros, assim, grandões, coloridos, bem bonito, que tinha uma aluna excelente de designer que fez, e aí a gente buscou fazer, assim, desses temas mais básicos de astronomia para os anos iniciais, atividades que o professor pudesse levar para a sala, os alunos fazerem em sala, pintar, colorir, e tem toda uma explicação do fenômeno de forma mais... Tenta fazer de forma mais dialogada, assim, né? Manda com autógrafo, tá? Vou mandar. Autógrafo da autora, outra coisa. Claro, claro. Eu vou mandar sim. Ele ficou muito legal. Esse é um projeto que a gente acabou não fazendo outros volumes, mas a gente quer fazer um 3º volume para contemplar todos os conteúdos da BNCC, porque nesses 2 não tem todos ainda. Então ficou faltando, se eu não me engano, 4 ou 5 conteúdos. Mas não deu tempo de terminar. Mas a gente vai fazer justamente para ser um material paradidático ali, para o professor ter algo mais assim acessível mesmo, né? E esse último foi da pandemia também, que é sobre as histórias das constelações, que a gente tenta trazer para as crianças numa forma mais lúdica, né? Então, na verdade, deixa eu até encerrar aqui, essas eram as... mas eu não parei de apresentar. Parei agora.
mais ou menos assim, né, para falar para vocês do artigo e mostrar que é um trabalho que continuou e continua. Eu espero daqui 1 ano e meio ter resultados legais também para compartilhar com vocês dessa visão, né, da forma da Terra. É um trabalho interessante. Hoje mesmo, reler o artigo foi muito legal, porque eu fiquei depois relendo as próprias referências e pensando, poxa, essas pessoas pesquisam isso há 30 anos, há 40 anos, e a gente talvez agora vá ter resultados diferentes, porque mudou, parece que mudou muito rápido, né? A criança que está na escola hoje é muito diferente dos meus alunos dos anos iniciais, na época que eu trabalhava na escola. Então, mas será que isso alterou o que na cognição deles, na aprendizagem com relação à astronomia? Será que alterou para mais, para menos, não alterou, né? Então é muito legal trabalhar com isso justamente porque a gente se faz essas perguntas, né? Entender isso faz toda a diferença para preparar a aula também, né? Os Sim, guris com aqui, certeza. o Alisson e o Davi estão fazendo estágio, né, mesmo? E é interessante aí estar sabendo dos materiais, né, para daqui a pouco se levar a astronomia, né, para uma feira de ciências ou para alguma aula, assim, né? A astronomia sempre é interessante. Alisson, Davi, se vocês quiserem perguntar, é só abrir o microfone, tá? Mas o Alisson colocou aqui, ó. Quando estava analisando a BNCC das séries iniciais para um projeto de ensino de astronomia, eu me admirei com a quantidade de assuntos que envolvem astronomia, pode ser tratados nas séries iniciais. Sim, bastante. Tem muito o que explorar, né? Tem, e é muito legal dos anos iniciais, porque você pode explorar da forma mais lúdica possível, que vai fazer com... Porque ali, sexto ano, pré-adolescente, já muita coisa já não funciona com eles. Mas as crianças, nos anos iniciais, tem muita coisa legal que dá para fazer. Inclusive, nesses livros, se eu não me engano, no primeiro deles tem contos que os alunos da física daqui do curso escreveram numa disciplina com um professor sobre astronomia. Então também dá para levar em sala de aula uma história, né? Já aproveitar para trabalhar conceitos com os alunos. Tem jogos, tem vários materiais que acho que eu esqueci de colocar nos slides, mas eu tenho um site do Google que eu coloco lá cursos, materiais, enfim. Se vocês quiserem acessar, é só procurar pelo meu nome no Google que vai aparecer o site, acho que bem logo no início, assim. E lá tem uma abinha que chama Materiais para Ensino de Astronomia. E lá vocês vão encontrar. Tem livros, tem outros livros, não só que a gente produziu, mas que eu fui achando e que era gratuito e que eram legais, que eu fui colocando lá. Então, se vocês estiverem precisando, né, procurando material. E um site muito bom, como os dois meninos são da física, que daí já é para trabalhar mais para o ensino médio, tem um site muito bom que é do Instituto de Física da Federal do Rio Grande do Sul, que é mantido por um casal de professores, que agora me fugiu, o nome dele é Kepler, mas Kepler, Maria de Fátima e Kepler. Talvez tu conheça o material. Já, professor Kepler. Isso, o professor Kepler. Exatamente, eu esqueci também. Sei. Mas o site deles é excelente, gente. Principalmente para trabalhar, eu usei muito o site deles para trabalhar a formação de professores, porque eles explicam. Claro, você tem que já ter um certo conhecimento e esmiuçar, mas no caso dos meninos da física não será um problema. Então é muito, muito legal, tem muito exemplo, tem muita figura que dá para usar, então com os alunos é um site também bastante confiável e importante. É que o primeiro nome, agora eu vi aqui, o primeiro nome dele que é Kepler mesmo. Kepler de Souza Oliveira Filho. Isso! Kepler. O nome dele é Kepler. E o nome dele é Kepler. Então tá bom, então não erramos. Mas não sei se os guris, o Davi, se ele tem alguma pergunta, né? O Alisson tá sem microfone, botou mensagem ali. Mas, não sei, tem alguma pergunta, guris? Alguma coisa assim? Eu acho que perguntei, não tudo, mas muita coisa que eu queria aí. Roberto, por pouco a gente não estudou junto, né? Que pena, a gente chegou dentro. Mas fica aí, eu também, né? Me põe à disposição aí se tiver algum dia de alfabetização matemática, algum evento, alguma coisa que tenha a ver com isso, né? Eu acho que eu posso contribuir mais. Eu dou disciplina aqui de alfabetização científica, né? Mas mais porque eu gosto do tema mesmo, e estudo bastante, tal, mas não sou especialista na área, né? A minha área. E
Então foi muito legal falar, né, contigo aí, né? Obrigado aí pela tua disponibilidade. E acho também que esses materiais que tu traz, essas coisas que tu traz também, depois anotei tudo aqui, depois eu vou ir atrás disso, né? Acho que é bem interessante mesmo. E só agradecer mesmo, valeu aí, né? Obrigado aí. E é isso. Imagina, eu que agradeço. Foi muito legal também te conhecer, Vinícius. Com certeza pode esperar o convite que a gente tem aqui na UFPR Palotina, o curso de Ciências Exatas que habilita em Química, Física e Matemática. Então, com certeza, você será chamado sim para trabalhar a questão esse tema ainda não muito explorado no nosso curso da alfabetização matemática. A gente tem agora professores que são da área da educação matemática, então a gente está vendo como muda, assim, né, quando vê uma pessoa que realmente estuda aquela temática, né? Mas com certeza a gente fará outras parcerias e eu fico muito feliz e agradeço ao Adavilson e ao Alisson pela presença, né, por estarem aqui com a gente dialogando. Espero e agradeço por levar, né, esse artigo também para a turma. Acho que eu gosto muito dele. Acho que ele foi um trabalho que é mais simples, assim, não tem, mas ele ainda é muito válido. Ele ainda está atual. Eu li hoje justamente por medo. Eu falei, será que ainda está certo? Será que ainda é assim? Sim, ainda é. Mas muito obrigada, Vinícius. Foi uma honra. Traz muita coisa interessante aí pra gente. Todo ano a gente fica lendo e discutindo bem. Ele traz muita coisa legal pra gente. E para os guris também conhecer, né? A professora Roberta lá da UFPR, né? De Pará. Então, daqui a pouco aí, né? O Alisson aí tá pensando em fazer mestrado aí, né? Tal. Então, de repente, né? Pode ser uma linha de pesquisa aí, astronomia, nos anos iniciais, quem sabe, não sei. Eu apoio, Alisson, eu apoio. O Alisson botou aqui, acho interessantíssimo tratar desse assunto com os pequenos, já que é algo que desperta muito a curiosidade deles. Adorei o trabalho que apresentou o professor. Tá sempre Muito obrigada. Sim, ele falou. Não, muito obrigada. Então tá, boa noite, Roberta. Né? Aí deve ser 8h49, mais ou menos. É isso aí. Bem cedo. Vocês é que já é tarde, né? Aqui é quase meia-noite, né? Minha nossa. Boa noite aí, né? E obrigado aí, muito obrigado aí pelo teu tempo aí que tu trouxe aí nessa aula, palestra, entrevista, enfim. Muito obrigado o convite, gente. Boa noite, bom descanso para vocês. Boa noite. Tchau, tchau.